Boa noite. Tá me ouvindo? Tá. Uhum. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, senhora? Tudo tranquilo, que bom. Conseguiram fazer aquelas atividades? As questões? Sim. Então, a gente vai fazer a correção delas hoje, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode tirar hoje e depois a gente tem a avaliação, tá? Compartilhar aqui, então. Apareceu para vocês? Sim. Uhum. Querem esperar mais um pouquinho, ver se entra mais alguém? Pode ser? Acho que o pessoal deve estar entrando já. Tá, então vamos esperar mais uns minutinhos. Aí a gente começa. Boa noite, Carmen. Boa noite, tudo bom? Bem? Alguma dificuldade em fazer as questões? Olha, eu vou te tá tudo no caderno, Tá. né? Só eu trabalho, eu chego em casa na corrida, ó. Até a minha filha passou, ela fez as perguntas e eu fiz as respostas. Eu disse, filha, vai fazendo para a mãe, copia as perguntas para ir dando tempo, sabe? Sim. De eu fazer, porque é bem corrida, eu saio cedo, eu volto e ainda tenho que ajudar eles com as tarefas deles também, né? Não, mas a gente vai fazer a correção hoje, tá? Tá. Aí se ficou alguma dúvida, a gente tira e depois tem a avaliação. Aí vocês não vão precisar escrever, é só marcar a alternativa certa, tá? Ah, tá. Eu estava curiosa e ansiosa para saber como é que era a avaliação que a gente nunca fez, assim. Já está pronta ali. Depois eu só vou liberar o link. Vocês só vão clicar na resposta certa, respondeu todas elas, clica embaixo lá, por último, em enviar. Tá. Eu mostro depois. Tá? Vai ter algum tempo limite, alguma coisa assim? Eu vou deixar liberado assim, ó, até às 11 da noite. Tá? Para vocês fazerem com calma. Tá bom.
É Aí que eu não acabei posso que- liberar a prova direto. Primeiro eu tenho que fazer uma revisão, eles não querem que eu dê só a prova hoje. sempre, É até mesmo melhor, com né? as aulas É. presenciais também eram assim, É. sempre E aí era a feita a gente faz revisão. primeiro a revisão e depois a prova, tá? Aí eu vou deixar até às 11 da noite para vocês fazerem com calma. Então, Mas acaba que a gente ia aprendendo bastante, né? Respondendo as questões, sim, né? que tu acaba revisando. Aham. Então, vamos começar. Então, o que significa tomografia? É tudo bem simples, tá? Não precisa fazer aqueles textão. Nem se preocupem em textão. Então, é um exame complementar de diagnóstico por imagem que consiste numa imagem que representa uma seção ou uma fatia do corpo, tá? Não sei se aqui vocês ficaram com alguma dúvida. Quiserem ligar os áudios, vídeo aí, tranquilo, nem esquenta. Tá? Até melhor, daí a gente consegue conversar. Tranquilo? Tranquilo. E aí, Elson, tudo bom? Tudo bom? Tudo tranquilo. O que é TAC, então? É a tomografia axial computadorizada. Bem simples a resposta, tá? Não precisa textão. A partir de que ano a tomografia passou a ser usada clinicamente? A partir de 1972. Foi quando ela começou a ser utilizada no diagnóstico. Descreva o princípio de funcionamento de um tomógrafo. Tá? Então, é o tubo de raio-x que vai girar, vai emitir a radiação em torno do paciente, tá? Num plano axial vai ser o corte. Um conjunto de detectores vai estar posicionado ao lado contrário do tubo. Então, o tubo em cima, detector embaixo. Ele vai girar junto, tá? E no momento que é disparado, então, os raios-x, vai ser formado a imagem. Simples também, tá? Alguém respondeu diferente, quiser complementar ou questionar, tranquilo. Descreva os itens que fazem parte do gantry. Então, é o tubo de raio-x, o gerador de alta tensão, a refrigeração, os colimadores e os filtros, os detectores e o conversor, analógico ou o digital, tá? Então, isso é o que faz parte do gantry. A descrição, resumidamente, dos tomógrafos. Então, a primeira geração, forma de lápis, um feixe em forma de lápis, apenas um detector, movimento de translação do tubo, tá? E o tempo de varredura, 4 a 5 minutos para cada corte. Início, 1972. Então, era um exame muito demorado. Apenas um corte levava 5 minutos. Segunda geração, já foi feito em forma de leque, o feixe, então. Foi criado múltiplos detectores, cerca de 30 detectores. Movimento linear, detectores com rotações maiores, tá? Tempo de varredura já diminuiu, foi para 20 a 60 segundos. Isso 2 anos após a primeira, tá? Em 74, então. A terceira geração continua no feixe em forma de leque, aumentou a quantidade de detectores, tá? De 288 a 700 detectores, movimento de rotação do sistema, tubo detectores, tempo de varredura, 1 a 2 segundos, tá? Reduziu muito mais, e isso surgiu em 75 a 77. A quarta geração, continuamos com o feixe em forma de leque,
Aumentamos os detectores, temos até 2.000 detectores. Agora eles são fixos, tá? Eles não rodam mais junto. O movimento de rotação é somente do tubo de raio-x, tá? Tempo de varredura, 1 a 2 segundos. Surgiu em 1980. O tempo continua o mesmo da terceira geração. O que mudou? Os detectores são fixos, eles não rodam mais junto, tá? Somente o tubo de raio-x que roda. A quinta geração, então, que é a helicoidal. O paciente vai se mover juntamente com a rotação do tubo, tá? Nas outras, o paciente não se movia junto. Rodava o tubo, a mesa andava. Rodava, a mesa andava. Na quinta geração, ele já vai em forma contínua, o tubo e a mesa, tá? Então, ele já faz o movimento de 360 graus, é a rotação completa, ele vai rodando e o paciente vai andando junto com a mesa. Tempo médio, 1 segundo, então, para aquisição, e surgiu em 1990. A sexta geração, então, é a multi-slice, é a que a gente utiliza, é a quinta e a sexta que a gente utiliza agora, tá? Tem locais que tem só a quinta e tem locais que já tem a multi-slice. Surgiu a tecnologia Slip Ring, que são os anéis deslizantes, tá? Tubo de raio-x mais potente, múltiplos detectores com vários canais. Tempo médio de aquisição, meio segundo, tá? E ele surgiu em 1992 e é utilizado até agora, a atualidade. Cada vez ele se atualizando mais, tá? Então, essa multi-slice é a que praticamente todas as clínicas estão usando. Por quê? Utiliza um tempo muito rápido, utiliza menos contraste, imagem muito melhor, tá? E a radiação no paciente menor. Tudo é menos, tá? Porém, o que leva em consideração daí é o valor dela, que é maior. Tem as vantagens e tem as desvantagens, tá? Então, essa é, resumidamente, então, a história da tomografia. Bem resumido mesmo, tá? Que eu fiz tudo resumido para vocês, porque se eu fosse pegar e os textão que existe e colocar para a gente ali, ia dar muita coisa. Eu digo, não, vamos pôr o principal, que é o que interessa. Quando surgiu, como funcionava e o que tinha, tá? Bem resumido. Então, o que é tomografia helicoidal? É um método de aquisição de dados continuamente através de diversas rotações completas do ventre, enquanto a mesa de tomo é movida para dentro ou para fora. Para a gente entender essa outra, tem uma outra questão aqui, depois eu falo. Então, assim, ó, a helicoidal é como se fosse descascar uma laranja, tá? Ela vai ficar sequência, só que não vai ser no mesmo local. Essa que é a helicoidal, tá? Então, o corte é feito, o movimento da mesa gira 360 graus e a mesa vai entrando junto. Então, eu vou cortando e o paciente vai indo, tá? Não fica parado. Com o surgimento da tomo helicoidal, quais foram os novos conceitos introduzidos? Defina-os. Então, a partir da helicoidal, surgiu a revolução, que compreende, então, o giro de 360 graus do conjunto tubo-detectores. Então, o tubo e os detectores andam juntos, tá? Um de um lado, outro do outro. Simplesmente, eles vão rotar junto. O pitch, então,
que representa a razão entre o deslocamento da mesa pela espessura do corte, tá? Eu vou andar a minha mesa conforme a espessura do corte. A interpolação, que é a aquisição dos dados da tomo helicoidal para fazer a formação das imagens, tá? Então, é a revolução, o pitch e a interpolação, que foram os novos conceitos introduzidos na tomografia, com o surgimento da tomo helicoidal. Tranquilo? Dúvidas? Não? Muito não. Quais são os 3 tipos de aquisição na tomo helicoidal? É o espaçamento, o faseamento e a interpolação, tá? O que é pitch? É a relação entre a velocidade e deslocamento da mesa pela espessura do corte. Isso é o pitch. A tomo multi-slice, então, o que ela é? É um equipamento mais potente que a helicoidal, com múltiplos detectores, tá? Em cada canal. Tem vários canais. Que a cada disparo da ampola de raio-x, adquire múltiplas fatias de imagem devido à quantidade dos canais encontrados no aparelho, tá? Então, eu consigo várias imagens em apenas um corte. Um corte seria um raio-x, uma imagem, tá? O corte é referente a uma sequência do corpo. Explique resumidamente. Oi? Alguém? Não? Explique resumidamente a diferença entre radiografias convencionais e tomografia, tá? Então, a radiografia convencional, eu consigo visualizar somente 2 lados, AP, perfil, tá? A tomografia, eu já consigo uma imagem, como que eu vou dizer? Bidimensional. Consigo visualizar todos os lados da imagem, tá? Por ser feito o corte dele em axial. Então, vai eliminar a sobreposição que existe nas imagens, tá? E a sensibilidade é 10 vezes maior no exame de tomo. Então, a tomografia é muito mais nítida. Aqui a questão que eu falei, ó, a diferença entre tomo axial e tomo helicoidal. Para a gente conseguir gravar, o que a gente pode fazer? A tomo axial é como se fosse um pão fatiado, tá? São as fatias do pão. Então, a mesa fica parada e eu vou obter a aquisição de uma imagem a cada corte. Eu vou fazer as fatias do pão. Cada fatia é uma aquisição de imagem, tá? Na helicoidal, a mesa se move continuamente. É aquisição volumétrica. Então, eu estou descascando uma laranja, tá? A helicoidal é a casca da laranja que eu descasquei e a axial é o pão fatiado. Ficou mais fácil ou compliquei mais? Bem fácil. Ficou mais tranquilo para lembrar, né? Então Sim. tá. Então, os planos que a gente tem de referência na tomografia é o sagital, que vai dividir em direita e esquerda, corte no meio, tá? Direita, esquerda. O coronal, eu vou dividir aqui, ó, anterior, posterior, tá? E o axial, como se eu fosse fazer um corte aqui. No pescoço, a parte de cima superior, abaixo inferior. Esse aqui, vocês têm dúvida ainda dos cortes? O que vocês acham?
Dessa parte, ficou alguma dúvida? Para Não? mim ainda tenho que exercitar mais a visão assim de Dos eu cortes? sei o que isso, eu sei o que é cada plano ali dos Sim. cortes e Mas tudo. vendo as Só imagens que confundem. isso, quando eu vejo na Então, eu vou fazer imagem o assim, eu seguinte. confundo. Eu vou pegar umas imagens aqui para a gente revisar. Eu acho que aí fica melhor. Deixa só eu achar elas aqui, que daí eu já coloco aí para vocês. Que assim fica mais fácil mesmo. Fora os cortes, essa primeira parte está tranquilo, né? Sim, a parte mais teórica. História. Cadê minhas imagens? Aqui, achei. Então, vamos lá. Só eu abrir. Elson está presente. Até que ele abre, deixa eu fazer as presenças. Então, é Adrien, que está aí. A Ana Paula, não? Não, né? Eu tô. Tá? Ana Paula. Uhum. Sim. A Ariane, que não? E se ela não entrou, ela pediu para avisar que já vai entrar. Ah, tá. Que bom. Que bom. Tranquilo, então. O restante eu já tinha dado presença. Então, deixa eu compartilhar aqui a imagem para a gente tentar gravar. Onde é que tá? Aqui. Tá. Essa imagem. O que a gente está vendo aqui? É uma tomografia de ombro, tá? Aqui eu tenho a cabeça do húmero, aqui a escápula e aqui uma partezinha do acrômio clavicular. O restante é musculatura, tá? Esse corte aqui é sagital, coronal ou axial? Ó, eu tô conseguindo visualizar a escápula. A escápula tá em que parte? Atrás, nas costas, né? Isso. Então, ele foi dividido como se fosse feito um corte aqui, ó. Uhum, então é coronal. Coronal. Isso aí. Tá? Eu consigo visualizar a parte posterior aqui da escápula. Então, foi feito um corte no meio, tá? Do corpo. Ficou anterior e posterior. Isso aí. Gostei. Deixa eu passar para a próxima. Aqui. É uma coluna lombar. Eu consigo visualizar o sacro, L5, L4, L3, L2, L1, T12. Tá? Nesse corte aqui, ela tá como se fosse em perfil. Coronal, sagital ou axial? Em Ó, perfil, cortei no meio. aí quando é em perfil é sagital. Sagital. Perfil é a mesma coisa que sagital. Porque eu visualizo a pessoa como se ela tivesse de lado, ó. Eu estou visualizando um corte aqui. Tá? Isso, Sagital. na imagem daí, o perfil da imagem. Isso, o perfil da imagem. Tá? Um sagital.
Aqui. Esse aqui é uma imagem do tórax. Ó, aqui é pulmão, aqui é o outro pulmão e aqui é a imagem do coração. Aqui eu tenho a vértebra torácica e na volta os arcos costais. Aqui na frente o externo. E aqui é musculatura. Esse aí é a fatia do pão, que é o corte axial. Tá? Então, foi fatiado, eu tô vendo uma fatia. Ó, esse aqui é de crânio. O que que a gente vê? Calota craniana. Primeira vértebra cervical, segunda vértebra com o dente do áxis. Tá? Então, esse corte foi feito como? Aonde fica a coluna? Atrás? Atrás. Então, eu fiz um corte. Eu estou visualizando a pessoa como se ela tivesse assim, ó. Tá? De costa para mim. Aqui é a parte de trás. É um corte coronal. Eu visualizo parte posterior da face do paciente, do crânio. E aqui eu estou visualizando a parte anterior da face. Ó, seio maxilar, a parte nasal, aqui, órbitas, tá? O mandíbula e calota craniana. Qual que é o corte? Deixar os colegas responder. Sim, tá só eu e a Carmen, né? Esse aqui é o contrário do outro. Aquele outro a gente visualizou a parte posterior do crânio. Esse aqui é a parte anterior. Então, os dois são cortes coronais. Tá? Agora eu já estava assim no caminho, agora eu peguei bem já. Ah, que bom. Que bom. E a mesma coisa, ó, a parte posterior do crânio, corte coronal. Aqui é de abdômen. Vou diminuir um pouquinho. Porém, é um corte axial. Ó, aqui eu visualizo uma parte do fígado. Aqui já é estômago, tá? Os rins. E aqui já tem uma menor porção do estômago. Aqui eu sei que é o estômago, por quê? Na área ali tem líquido, ó. Tá? Olha só, isso aqui é rim, isso aqui é rim, tá? Coluna. E musculatura das costas e aqui abdômen. Então, tenho dois cortes axiais de abdômen. Tranquilo, então? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que tem. E aqui temos abdômen, corte coronal, tá de frente para mim o paciente. Ó, eu visualizo o fígado dele. Fígado com problema. Tá grande, né? Parece que tem uma gordura em cima. É bem feio. E aqui eu tenho um corte sagital. Olha o rim lá atrás. Aqui eu tenho o pulmão, a coluna, o osso do quadril, o ilho. E aqui é o externo, tá? Aqui é intestino. Coronal, sagital. Mais um corte coronal de abdômen. Tá?
Tudo aqui, ó, é intestino. Isso aqui. O que seria esse? O que a gente pode identificar? Isso aqui é a parte óssea. E aqui também. Então, aqui é coluna. E aqui, quadril. Esse aqui, deixa eu fechar aqui. Ah, está fora? Não creio. Aqui. Voltamos. Essa parte aqui em cima é a bexiga e aqui é o reto. Então, é um corte axial da pelve. Tá? Aqui é o osso do pubis. Corte axial da pelve. Aqui temos mais um axial de pelve. Só ele já está pegando mais acima. Eu consigo visualizar a asa do osso ilíaco, o sacro, tá? E aqui eu visualizo o tumor. O paciente tem tumor no abdômen. Olha aqui ele em perfil. Deixa eu aumentar a imagem. É do mesmo paciente. Ó. Não é tumor de bexiga, porque a bexiga está aqui embaixo, ó. Ele está pressionando a bexiga. Tá? Eu acredito que seja de útero. Eu não consigo definir se é mulher, eu não consigo visualizar se tem o seio. Mas eu acredito que é algum tumor de útero, tá? Porque ele está acima da bexiga. E acima da bexiga a gente tem, mulher tem o útero. Aqui a coluna lombar e o sacro, tá? Corte sagital de abdômen. Aqui. Mesma coisa se fosse um raio-x de tórax, tá? É um corte coronal do tórax. Olha só, estão vendo aqui essa parte mais cinza com as ramificações? Sim. É o pulmão do paciente. Essa parte aqui, ó, que não tem ramificações, é o derrame pleural. Então, o líquido está pressionando o pulmão do paciente, por isso que ele está com dificuldade de respirar, tá? Aqui eu visualizo que não tem ramificação, ó. Não é igual, o tecido não é igual a esse, tem diferença. É totalmente preto. É líquido. E aqui já é a parte do pulmão, ó. Tá? Então, esse lado aqui, temos um derrame pleural. É um corte coronal do tórax. Acho que agora consegui, né? Tiramos as dúvidas? Sim. Ó, esse outro aqui. Esse é um COVID, tá? Essas partes totalmente brancas aqui, ó, mais brancas, nas laterais, principalmente nas laterais, porque essas mais aqui no meio são as ramificações, artérias e veias. Mas essas grudadas nas laterais são o COVID, tá? Tudo assim, ó. Sempre é nas extremidades que ele pega. Nunca vai ser aqui no meio. É sempre aqui nas extremidades, ó. Ele vai pegando e vai indo para o centro do pulmão, tá? Então, esse aqui é um corte axial de tórax. Olha que legal. O que vocês acham aqui? Esse aqui? Externo. Externo, isso aí. Coluna dorsal, coração, aorta.
Eu tenho umas imagens 3D de aneurisma de aorta, muito show. Muito show mesmo. Aqui, ó. Aqui já é parte do estômago, tá? Muito legal esse aqui. É um corte. Qual que é esse? Elson? Coronal, sagital ou axial? E agora? E agora? E agora? Tuane? Não fica tímida, menina. É um corte sagital. É perfil, ó. O paciente está em perfil, como se fosse um raio-x de perfil. Tá? Sagital. Quando visualizar paciente em perfil, sagital. Paciente em AP é coronal. Tá? Eita, as câmeras estão loucas aí. Nós estamos se tremendo tudo. E quando eu visualizo aquele corte, esse aqui, é como se fosse uma fatia de pão, de qualquer coisa, de um bolo. Então, é o corte axial. Tá? Vamos achar uma aqui. Tá legal. Bem explicadinho já, ó, com a nossa anatomia, que nós vamos pegar mais para frente. Anatomia. Ó, aqui o lado direito. O paciente está com a cabeça para lá e está vindo o corte, tá? O externo, coluna dorsal, tá? Essa bolinha pequenininha aqui é o esôfago. Essa maior, a traqueia. A veia ásigos. O arco aórtico. A veia cava. E aqui é tecido, tá? Do mediastino. Esse preto é o pulmão direito, aqui pulmão esquerdo. Parte anterior, frente do paciente, posterior às costas do paciente. E aqui o lado esquerdo. Tá? Essa imagem aqui óssea, escápula, tá? Tranquilo, né? E essa aqui mais cinza, ó, é musculatura. A cinza clara. E a mais escurinha, gordura. Então, esse paciente, a gente analisando em si, não tem tanta gordura. Tá? Vamos pegar um outro. Aqui, ó. Tem outro corte. Temos a carina. Tá? Aorta descendente, artéria pulmonar, aorta ascendente. Isso aqui a gente tem que decorar, tá? Principalmente nos contrastados. Por quê? Porque a gente vai colocar o ROI, que é lá das unidades Hounsfield, tá? A gente vai pôr aqui o ROI, que é um músculozinho, na aorta descendente. Então, 3 por 10 reais na Americanas. Acho que alguém tá com o áudio ligado aí. E aí, assim, ó, a gente coloca o ROI aqui. E injeta o teste do contraste. Quando ele pinta, que vai aparecer mais claro, é que o contraste chegou na aorta. A gente vai cuidar o tempo para depois iniciar a tomografia. Então, essa que é a função do ROI. Ah, eu gosto da anatomia, né? Show de bola. Eu, por mim, eu já ficava aqui, ó, só olhando a anatomia. Olha só que legal. Olha aqui o esôfago. Já aumentou a abertura dele. Tá? E tu tem que ver a diferença do esôfago quando a gente pede para o paciente respirar ou para trancar a respiração. Dá uma diferença muito grande. Aqui, ó, vocês estão vendo essa imagem? Tipo um Y. Então, sim, esse é a imagem do TEP, o famoso TEP em tomografia que a gente faz, que é o tronco pulmonar, tá?
tem que pegar essa imagem com contraste. Se não pegar totalmente ela com contraste, o nosso TEP não ficou bom. Aqui já o coração, o átrio esquerdo, tá? Isso aqui eu vou passar tudo para vocês também. A gente vai tentar decorar a anatomia dos cortes. O fígado começando a aparecer. Muito show. Esses aqui são todos cortes axiais, tá?